Olá, amigos do nosso lar, Francisco de Assis, nesse nosso canal do YouTube, em que desenvolvemos um projeto chamado Evangelho Online no YouTube. Temos por objetivo contagiar a voz de Jesus, espalhar, fazê-la chegar nos mais distantes lugares, que as pessoas compreendam que só existe um caminho, só existe uma porta que se chama Jesus. Nosso lar desenvolve trabalhos de acolhimento de pessoas em situação de rua e em situação de drogadição. Por isso, convido vocês, a conhecer nossa casa, uma seara de amor, que congrega e conclama a todos aqueles os seareiros do Mestre Jesus. A gente aprende na prática, compartilhando o Evangelho, tornando o fardo mais leve o nosso e daquelas pessoas que se aproximam. Essa é a nossa proposta. Por isso convido a todos, venham fazer parte das nossas atividades. Seja um voluntário, doe seu amor, dedique-se na sua autotransformação. Aprendemos o quanto antes a usar a caridade para aprender a amar. Conheça as nossas atividades, contribua com seu serviço, doe seu tempo, sua paciência, suas virtudes, o seu amor. Ajude-nos a fazer um mundo um pouquinho melhor, a partir de sua própria melhoria, de sua transformação. Siga-nos no Instagram Nosso Lar Francisco de Assis. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Curta as nossas publicações. Seja um sócio contribuinte. Esta obra necessita de cada um de vocês. Hoje abordaremos o capítulo 19, item 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema A Fé Transporta Montanha. Abrindo a passagem de Mateus 17, 14 a 20, em que diz: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Senhor, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso é a passagem de Mateus 17, 14 a 20. E o item 2, no sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna um homem capaz de executar coisas materiais que ele não consegue fazer. Quem duvida de si, aqui porém, unicamente no sentido moral, e devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. E a hesitação que se aproveitam os adversários que se tem de combater, essa fé não procura os meios de vencer, porque acredita que possa vencer. Então a gente está diante da fé que move as montanhas que somos. Né? Então essa lição crística, ela nos traz uma reflexão muito profunda sobre a nossa vida atual, sobre os nossos problemas, nossas dificuldades, sejam elas materiais, sejam elas de cunho morais, de cunho espiritual. Todos nós teremos obstáculos. O próprio Evangelho diz que as dificuldades as teremos sempre. Ele utiliza os maus. Os maus vós tereis sempre. Por quê? Porque é a partir das dificuldades que a gente aprende a compreender as leis divinas, aprende a compreender Deus. Jesus foi bem professor nessa hora, quando ele fala que a fé move as montanhas. Devemos começar por dizer que
Eu, particularmente, tenho um gosto especial pelas parábolas evangélicas, né? Pois elas são simples, né? Elas têm tanto ensinamento agregado, mas são simples e sábias, né? O mestre apresentou essas lições para difundir verdades profundas, né? Então, a fé que transporta a montanha é uma verdade profunda que devemos explorar, devemos aprender, devemos compreender, né? Os ensinamentos dele visam uma transformação imensa daquele que compreende, né? Outros tempos e outros povos e outras eras em que as suas palavras deveriam ser entendidas com maior discernimento, com maior capacidade de percepção. Discernimento é isso, capacidade de percepção para se tomar decisões. Discernir é aprender para tomar decisões. Mas que conhecia a gente da sua época. Jesus conhece a alma humana, né? Com suas peculiaridades e fragilidades, com as limitações humanas, né? Com aquela evolução própria do ser humano limitada, simplória ainda no aspecto de alma, né? E essas parábolas elas têm uma forte ligação à terra, né? À natureza, né? Que eu tanto admiro e respeito, né? E dela podemos retirar suficientemente e com atenção muitas e sublimes lições. Jesus sabia disso, tinha sabedoria imensa de pegar as coisas simples, né? Um alcance tal que ainda hoje não temos a capacidade de as entender em sua plenitude, né? Porque Jesus tinha essa capacidade, porque é como se ele já tivesse visto aquele ensinamento já de cima, anteriormente. Então, Jesus não observa a evolução humana do vale, ele observa de cima da montanha, né? De cima da montanha ele tem a noção exata do que está se passando com a humanidade. Diferente da gente, nós estamos embaixo da montanha olhando para cima, querendo ascender essa montanha, né? Então, as lições crísticas elas têm esse poder de, com a síntese, com a simplicidade, nos transmitir imensos conhecimentos, né? Então andamos muito esquecidos, né, dessa simplicidade do Evangelho. A verdade é essa, que a gente coloca muitas palavras, muitos conceitos para poder enganar as nossas mentes. Quando a gente conceitua demais, quando a gente desdobra demais os ensinamentos, porque o ensinamento é simples, né? A tua fé transporta, transmuda, modifica, ultrapassa, coloca um problema de um lado para o outro. Mas essa fé, ela não nasce simplesmente assim, de um estalo. Essa fé é um exercício repetido. É um hábito. Nós temos que criar o hábito da fé. E esse hábito da fé, ele é criado a uma transformação interna de que mesmo estando no caos, mesmo estando tudo ao redor pegando fogo, nós nos mantemos firmes. Afirmamos pra gente assim, Deus, tu está aqui, hoje está sendo um dia difícil, mas amanhã será um dia melhor, porque tu estás aqui comigo, né? Exercitar isso, repetir, fazer com que isso se transforme em uma realidade nas nossas vidas, né? A gente anseia avançar na evolução, mas primeiro a gente tem que se firmar esses pequenos atos. E essa repetição se faz realmente no dia a dia, né? É uma caminhada, a evolução é uma caminhada, é um processo, ato após ato, né? Então, não devemos esquecer que a grande montanha que temos de vencer é a montanha dura, agreste, muito difícil de escalar. E foi erguida por nós próprios ao longo dos séculos, milênios, até que dolorosos equívocos em que colocamos todo o nosso querer em nossas coisas e situações, ou seja, a gente solidifica conceitos,
A gente tem ideias e as concretiza. A nossa mente repete pensamentos e concretiza. Ou seja, a gente cria uma montanha na nossa frente a partir desses conceitos. Então a gente gera conceitos que são limitados, tentando interpretar Deus, tentando colocar conceituações de quem Ele é e do que devemos fazer para aprender a amá-lo. E o amor não é conceito. O amor, na realidade, é uma prática, é uma repetição. Por isso que devemos avançar nessa prática, nessa repetição do amor, né? Para poder chegarmos ao cume dessa montanha. A gente tem que respeitar as coisas mais básicas, as coisas mais simples. O seu convívio na família, o seu convívio no seu local de trabalho, o seu convívio diário. A questão da recepção, né, das bênçãos que Deus coloca na nossa vida, a nossa alimentação, o nosso abrigo, os nossos amigos que nos rodeiam. A gente tem que agradecer. A gente tem que colocar o nosso coração à frente, compartilhar com essas pessoas as dificuldades que eles têm, né? Ou seja, aprendendo com o próximo a subir essa montanha, porque todos somos iguais perante o Pai. Então, se eu me importo com aquele que está ao meu redor, ali eu estou aprendendo a subir a montanha. Se eu compartilho com a pessoa as dificuldades da pessoa que está ao meu redor, eu aprendo. Se eu estendo a mão, eu estou aprendendo a superar barreiras que mais na frente se colocaram na minha jornada. Então aprendamos o quanto antes, né? Que essa montanha, ela se encontra ao nosso redor e nós geramos essa montanha com a nossa mente, com os nossos sentimentos, emitindo pensamentos ruins, por exemplo. Estamos fazendo um paredão, uma parede que às vezes se torna intransponível, né? Então, crer é, primeiro, praticar. É que nem a oração. Crer é praticar. Crer é colocar as lições do Evangelho diariamente nas nossas vidas. Crer não é da boca para fora. Não existe crença da boca para fora. Existe crença dentro do coração para Deus. Essa conexão do coração para com Deus, ela é mais próxima da crença. Essa consegue superar as dificuldades, essa consegue superar as impossibilidades que antigamente existiam dentro de mim e que com a fé elas são modificadas, elas são ampliadas, né? Esse trabalho de transformação a gente aprende com a caridade, com certeza. Por isso, meus irmãos, eu convido todos vocês a se aproximar da gente. Venha para o nosso Lar Francisco de Assis. Seja um membro da nossa sociedade, da nossa comunidade, né? Compartilhe as dificuldades daquelas pessoas que nos rodeiam. Eu trago essa conclusão para que vocês possam compreender como praticar, né? Eu tenho aprendido bastante. Eu sou ainda um iniciante e tenho aprendido bastante com a prática da caridade. Deus abençoe a todos, né? Confiem em Deus, confiem no Pai. Tenha Ele ao seu lado ali, né? Se agarre com o Pai, com amor, com profundidade. Encare os problemas que a vida te põe com sinceridade, né? Com harmonia, com paz. Perceba que tudo tem o seu momento. Nem sempre estamos preparados para superar determinadas situações, mas nós temos a perseverança, nós temos a continuidade. Os ciclos de vida não se terminam com o desencarne, com a perda do corpo. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Venha para o nosso lar. Venha para cá trabalhar conosco. Que Deus seja louvado e esteja na vida de todos vocês. Muito obrigado. Tenham um bom dia e até a próxima.